Boa noite a todos, pessoal. Muito obrigada pela presença do diretor do CODESA, que é um prazer recebê-lo aqui. A Associação do Bairro Padre Eustáquio está presente também. Agradeço a Asprame, a Rede de Vizinhos Protegidos e todos os outros demais que estão aqui, a UniBH, nosso parceiro. Agradecemos. Estamos dando hoje, no dia 9/7, mais um Fórum Buritis na Política, hoje com o tema Mobilidade Urbana. O projeto Fórum Buritis na Política tem como objetivo criar um espaço por meio de diversos encontros para discutir com candidatos que pretendem se atuar em prol das pautas do bairro Buritis, juntamente na esfera municipal, estadual e federal. É uma maneira importante de conhecermos como cada um irá atuar o seu mandato, caso seja eleito. Diante desse cenário, a ABB criou o Fórum Buritis da Política, justamente para trazer a discussão entre pretensos candidatos, suas motivações, suas propostas, suas qualificações e os que credenciam como merecedores de apoio e visibilidade do nosso bairro e região, por meio dos nossos canais de comunicação. Mas apenas mostrar interesse não é o suficiente, será apenas o primeiro passo. A questão é, precisamos acompanhar essas pessoas e saber se realmente serão candidatos que poderemos contar no futuro. Existem regras na legislação eleitoral que não permite que pessoas façam campanha antecipadamente. No entanto, qualquer um pode se dizer um pré-candidato, mesmo ainda não estando filiado ao partido político. O prazo para filiação é de 6 meses antes da data de eleição. Então, a Associação do Bairro Buritis espera, com o Fórum Buritis na Política, conhecer as pessoas que pretendem se candidatar, debater pautas do bairro e região, e principalmente durante o processo, certificar-se se realmente são pessoas que irão se engajar verdadeiramente nas nossas causas. Em contrapartida, a Associação do Bairro Buritis dará visibilidade desde que efetivas as suas futuras candidaturas, para que nós, moradores, possamos escolher aquele que melhor nos representarão. Com vocês, para dar sequência ao Fórum Buritis na Política, o nosso presidente da Associação do Bairro Buritis, senhor Rômulo Belfort. Boa noite, presidente. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Quinto Fórum Buritis na Política, o tema hoje é mobilidade urbana. Você que está em casa, está nos acompanhando pelas redes sociais, convido você a clicar aí no aviãozinho, compartilhar para mais um, chamando o pessoal para participar e assistir mais uma etapa do nosso quinto Fórum Buritis na Política, que nós vamos debater hoje sobre mobilidade urbana. Vamos lá, então. Ele é graduado em Gestão Pública pelo UniBH, em Direito pela PUC Minas, acumulando 10 anos de experiência pública no setor público, tanto executivo quanto legislativo, atuando nas esferas municipal e estadual. Ele é presidente de honra do Projeto Social Brasil Melhor e lidera iniciativas de capacitação comunitária, promovendo valores do voluntariado no terceiro setor. Também é defensor dos direitos das pessoas com deficiência, motivado pela sua relação pessoal com seu sobrinho autista Fabrício, de 23 anos, classificado no nível 2 de suporte. É casado, pai de uma filha de 3 anos, atualmente desempenha o papel de chefe de gabinete do deputado professor Wendel, membro da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Receba com a salva de palmas, Diego Sanches. Ele é vereador pelo Partido Novo, morador do bairro Buritis.
está completando seu primeiro mandato com notável dedicação ao nosso bairro e região. Eleito em 2020 com 5.776 votos, é natural de Belo Horizonte, casado, pai de 3 filhos, empresário do ramo imobiliário, é natural do ramo imobiliário, mestre em ciência da computação e professor do UniBH no curso de engenharia civil. Também presidiu a Associação do Bairro Buritis por 4 anos, dos biênios 17 e 18, 19 e 21. Suas bandeiras incluem mobilidade urbana, políticas a moradores de rua, revitalização dos pontos turísticos de Belo Horizonte, aprimorando o plano diretor e de desenvolvimento econômico da nossa cidade. Ele é ouvidor da Câmara Municipal de Belo Horizonte, é relator da CPI da Lagoa da Pampulha, que escancarou os contratos milionários de limpeza da nossa lagoa. Também atuou na CPI da Caixa Preta da BH Trans e na CPI dos ônibus sem qualidade, que apontam diversas irregularidades no contrato de sistema de transporte coletivo da nossa cidade. Presidiu também a CPI de assistência social sobre as pessoas em situação de rua, que trouxe uma série de proposições para a solução deste grande problema que aflige todos os centros urbanos. É presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Recebo com a salva de palmas, Braulio Lara. Para você que entrou agora nas nossas redes sociais, está aí online com a gente, esse é o 5º Fórum Buritis da Política. Nós vamos debater agora com os pretensos candidatos sobre mobilidade urbana. Gostaria de justificar a ausência do pretenso candidato Evaldo Lago Mendonça, que está ausente hoje, pré-candidatos, devido à doença. Tá? Nós já entramos em contato com ele, desejamos melhora, deve estar aí de casa nos assistindo aí. Obrigado, Mendonça, e melhoras. Vamos lá, então, para a primeira rodada de perguntas. Espero que você de casa já tenha compartilhado, tenha chamado mais gente para assistir conosco. Agradecer a presença de todos aí que estão aí conosco. Obrigado. A Rose já agradeceu, mas volto a agradecer a todos aí. A primeira pergunta vem do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de Minas Gerais, SETSENG, ao qual o Luciano Medrado representa, está aqui com a gente. Pretensos candidatos, a primeira pergunta vai ser direcionada a Diego Sanches. O transporte por motocicleta lidera o índice de acidentes graves em Belo Horizonte. Quais as políticas públicas pretende adotar para tornar o transporte por motos mais seguro, visando reduzir o número de acidentes? 2 minutos. Boa noite a todos. Permitam-me, primeiramente, mais uma vez, parabenizar a nossa associação do bairro Buritis, sempre muito atuante e verdadeiramente sendo um benchmark para as outras associações de Belo Horizonte. Então, parabéns, Rômulo, Rose, essa equipe brilhante aqui da mídia, do marketing e da comunicação. Cumprimento também a Miriam, da Asprame, tem um trabalho social belíssimo aqui no bairro Buritis, a Ana, da Rede Vizinhos Protegidos, sempre atuante aí na segurança pública, com os moradores, os comerciantes. Quero cumprimentar em especial o Elvis, do CODESE, esse conselho tão importante no planejamento da nossa cidade, urbano, social, sustentável. Muito obrigado pela presença. Vereador Braulio Lara, uma grande referência, toda a sua equipe e a associação do padre Eustáquio aqui presente. Voltando aqui para perguntas, tenho ainda 1 minuto, que foi direcionada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas. Eu posso dizer que não só a motocicleta está liderando o ranking de morte, mas a mobilidade em si, quando ela não é pensada, quando ela é negligenciada, ou quando ela não tem uma atuação de um planejamento, ela geram mortes. A gente tem que pensar na mobilidade para além da questão de infraestrutura, para além da questão técnica, e pensar que a mobilidade é um direito. Eu tenho muitas pessoas perdem aqui seus familiares por uma doença grave, um câncer, por uma questão grave, mas se a gente perguntar num auditório cheio, quem conhece alguém que já sofreu um acidente
grave, leve, ou que, infelizmente, chegou à fatalidade no trânsito, provavelmente 90% da plateia vai levantar a mão. Então, é um tema que tem que ser discutido de forma muito profunda, não só com o poder público, mas com os conselhos, para a gente poder verdadeiramente pensar num planejamento de todos os modais, porque não é só uma questão de qualidade de vida, não é uma questão só de dignidade, nós estamos falando de vidas, então requer um trabalho árduo de prioridade a várias mãos. Muito obrigado. Obrigado pelas suas considerações, Diego. Braulio Lara. Boa noite, presidente Rômulo, boa noite a todos que estão acompanhando aqui esse fórum, os convidados estão aqui presentes. Mais uma vez, parabenizo o trabalho da associação de abrir esse espaço e sempre permitir que a população tenha mais contato com os pretensos candidatos e assim discutir os temas importantes da cidade. Bem, essa pergunta sobre a questão das motos, ela é excelente porque a moto já tinha que estar na pauta da cidade há muito tempo e, infelizmente, não está. Um dos assuntos que eu tenho trazido e eu acho que é uma experiência que está muito exitosa em São Paulo são as faixas preferenciais de motos, que é chamada de faixa azul, que nada mais é nada menos do que a demarcação do que a gente conhece hoje popularmente como corredor das motos. É aquele espaço entre a faixa número 1 e a faixa número 2, que, se devidamente sinalizado, traz muita segurança para o trânsito. Enquanto a gente estiver num país que for mais barato você pagar a prestação da moto e encher o tanque e andar o tanto que você quiser em relação ao custo do transporte público, a gente vai ver cada vez mais pessoas optando por esse método de transporte que é barato, que é rápido, mas que traz, sim, os seus riscos. E o outro ponto importante é que, associado a como é que uma pessoa hoje tira a carteira de moto, a gente sabe que realmente aí a gente tem todos os ingredientes para, infelizmente, vivenciar acidentes e ver tanta gente, infelizmente, aí, indo parar no João 23 por causa desse trânsito tão agressivo. Solução tem. A gente precisa de fazer com que isso vire política pública e Belo Horizonte tem como também ser protagonista, trazendo todas essas boas experiências que já estão sendo implantadas e colocar a moto dentro de uma perspectiva de um trânsito mais seguro. Eu tenho certeza que Belo Horizonte vai ganhar muito com isso. Obrigado, Braulio, pelas suas considerações. E eu vou emendar uma pergunta que não está na escala aqui. O vereador falou que as motos não estão no planejamento da nossa cidade, que é um meio rápido e gera risco. Diego falou sobre negligência gera mortes, e ontem nós tivemos aqui no bairro Buritis, às 22 horas, um acidente com motocicleta atropelando um cavalo. Às 22 horas, na rua Paulo Piedade Campos, um motoqueiro atropelou um cavalo. Cavalo que já há mais de uma semana está rodando no nosso bairro Buritis, e nós abrimos diversos protocolos de reclamação junto à prefeitura, e a prefeitura não fez nada. A zoonose alegou que não tinha o caminhão para buscar, não tinha convênio assinado, não teria como fazer se os bombeiros ou a polícia militar não intervissem com eles. Eu pergunto para vocês, o que a gente deve esperar de uma prefeitura que não consegue retirar os animais que deixam a população em risco e, como nós acabamos de falar, a negligência gerou a morte de um animal. Poderia ter matado o motoqueiro também, até então ele não morreu. Começa para nós, Edier. Primeiramente, é lamentável a gente saber que quando a política ela é feita de uma forma talvez não séria, a gente vê o impacto dela negativo na vida das pessoas. Uma gestão de contrato de um serviço tão simples desse, para mim aqui é até novidade você me dizer que a Prefeitura de Belo Horizonte não tem esse serviço de recolhimento de animais na pista. E que, lamentavelmente, ocorreu esse acidente que poderia trazer também a morte do motociclista. Mais uma família que ia sofrer por uma situação dessa. Então, é algo que a gente tem que rever com muita firmeza, com muita energia, porque
verdadeiramente casos como esse não pode ocorrer, né, na nossa sociedade. E foi um caso verdadeiramente de negligência e que deve ser apurado esses fatos. Braulio Lara. Bem, som. Mais um. Tá piscando. Confirmou, tá vendo? Tá bem. Agora vai. Mais um caso envolvendo animais soltos na pista. Eu vi as imagens, vi na internet, vi no meu bairro Buritis, vi lá se não me engano, foi no portal da Itatiaia também. E o que acontece é cavalo solto na pista. Primeiro ponto, se você ligar para a prefeitura agora e pedir a remoção do cavalo, esquece. Não aparece ninguém, eles falam que não tem carro disponível, que tem um carro só que é para atender a cidade inteira. Em suma, é mais um serviço que não funciona. E deveria funcionar, porque os recursos, eles existem, estão no orçamento, então é uma questão do Poder Executivo ir lá e executar, fazer, contratar carro, contratar mão de obra, e esse é um assunto muito importante. Na outra vertente, a gente tem uma proibição das carroças na cidade e que, de fato, com mais 2 anos, 100% das carroças vão parar de circular. Então, temos que ter o cuidado de direcionar corretamente esses animais e não de deixar, por exemplo, que pessoas comecem a abandonar animais nas ruas, sabendo que não vão mais ter, entre aspas, alguma utilidade. Quem é proprietário desses animais tem que ser responsabilizado e tem que ser orientado para tomarem as devidas medidas, os devidos procedimentos para justamente encaminhar esse animal para outro tipo de serviço, ou dependendo da idade, até um acolhimento aí para seu último período de vida. Agora, o ponto-chave é que animal solto na pista, né? A prefeitura não retira, como atacar a causa? Todos esses donos de cavalos têm como ser identificados. Por que a prefeitura não faz um trabalho investigativo e aborda esses proprietários antes mesmo de ver o acidente que a gente viu aqui no Buritis? Não é o primeiro. Se a gente entrar na internet, a gente vai ver diversas imagens que já aconteceram com carros e dessa vez, infelizmente, com uma moto. Obrigado pelas considerações de vocês dois. Quem começa respondendo agora, Braulio Lara. Pergunta enviada pelo Conselho Fiscal da Associação do Bairro Buritis. Transporte público caro, ineficiente, obsoleto. O sistema suscita cartel e corrupção. O que fazer para mudar esse contexto? Quais seriam os melhores modais para compor o sistema de transporte público de fato eficiente e mais acessível, segundo a sua percepção? 2 minutos, vereador. Bem, não tem como nós falarmos em mobilidade e não pensar em mais de um modal de transporte para a cidade. Nós temos que ter um metrô que funciona, né? O metrô que eu estou falando é um metrô que já existe, é o metrô da linha 1 e a linha 2, que já vai ser implantada também até 2028. Lá atrás, em 1994, quando a BH Trans estruturou o BH Bus, o eixo troncal da cidade que tinha que funcionar era em cima dos trilhos do metrô. E aí, de repente, pelo lobby, pelo cartel, fizeram o quê? Criaram todo um sistema paralelo das linhas de ônibus, montando os corredores, tanto da Antônio Carlos quanto da Cristiano Machado, que acabam trazendo esses passageiros sem criar uma interface com o metrô. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é que existem outras tecnologias hoje já disponíveis que são muito adequadas para uma cidade como a nossa, que é uma cidade montanhosa, que eu falo aqui é o caso dos teleféricos, conhecidos como metro cables, que são aqueles vagões que são transportados por cabos, ou seja, igual tem o bondinho do Pão de Açúcar lá, para quem está tentando mentalizar um tipo de transporte, mas eu estou falando de transporte de massa. E isso poderia também estar conectado com eixos troncais da cidade. Só que isso tudo tem que ser planejado de uma forma integrada. Isso é fundamental para que a gente consiga sair dos gargalos que Belo Horizonte já tem, mas óbvio que tem que ter infraestrutura,
tem que ter melhoria das nossas vias, mas tudo tem que ser pensado de forma integrada. Belo Horizonte, em 2028, vai ter um momento crucial dessa história, que é a renovação dos contratos de ônibus. Se a gente fizer certo em 2028, que vai ser pela próxima legislatura, a gente sim pode sonhar numa cidade melhor. Se continuar do mesmo jeito que está, infelizmente a gente vai continuar vendo cartel, corrupção e preços caros da passagem. Obrigado pelas suas considerações, Braulio. Diego Sanches. O direito ao transporte e o direito à mobilidade é um direito fundamental. Está na Constituição, não no artigo dos direitos fundamentais, mas está entre os artigos da Constituição, está no Estatuto da Cidade, está no Estatuto da Mobilidade. Então, como parlamentar, municipal, vereador, a gente não precisa mais de leis. Nós precisamos fazer aquilo que é competência do vereador, que é fiscalizar. De fato, há necessidade da fiscalização constante dos atuais modais e, futuramente, um planejamento mais sério para as novas concessões e também a fiscalização constante. Então, a gente precisa intensificar na fiscalização. É muito triste você saber que tem uma pessoa que depende do transporte público de massa, horas no ônibus para depois começar a sua jornada de trabalho. Então, quando a gente começa a identificar a mobilidade como um direito, como uma questão da empatia com o próximo, a gente deixa de ver uma questão mais técnica e passa a ter um planejamento mais aprofundado, pensando nas pessoas. Em especial, que vocês sabem da minha luta em defesa dos direitos da pessoa com deficiência, que é a acessibilidade a uma pessoa que tem deficiência, ou que tem a sua mobilidade reduzida. Então, a fiscalização tem que ser mesmo efetiva, não é de um vereador, não é de 2 vereadores, mas é de toda a Câmara, daqueles que tenham efetivamente responsabilidade com a cidade de Belo Horizonte e com os belo-horizontinos. Mobilidade é direito, transporte é direito, e tem que sair da letra fria do papel e verdadeiramente ir para a prática. Então, há diversos cases, há diversos benchmarks que o vereador Braulio tem trazido aqui para o bate-papo, para o fórum, mas verdadeiramente a gente precisa discutir isso num planejamento, envolvendo a Câmara, envolvendo a Prefeitura, envolvendo os conselhos, envolvendo a sociedade civil, envolvendo o técnico, pensando no futuro. Qual que é o futuro que eu quero para minha filha, para minha neta e para os belo-horizontinos como um todo. Muito obrigado. Obrigado pelas considerações, Diego. Vocês que estão ao vivo com a gente, esse é o 5º Fórum Buritis na Política. Nós estamos falando hoje sobre mobilidade urbana. Tá? Recebemos aqui os pretensos candidatos, debate mais uma vez de alto nível, já agradeço desde já aos 2 presentes, e convido você a compartilhar, colocar nas suas redes sociais, convidar mais um para participar, acompanhar as redes sociais da Associação do Bairro Buritis. Esse momento é feito para você entender e aprender como a sociedade civil organizada deve se portar. Nunca abrir mão dos seus direitos, nunca, nunca, sempre brigar por eles. Se nós abrirmos mão, depois nós não vamos poder reclamar daquilo que a gente tolera. Se a gente tolera ineficiência, se a gente tolera procrastinação, se a gente tolera incompetência, depois a gente não vai poder reclamar. Vamos lá para mais uma rodada de perguntas, então. Perguntas feitas pelo setor educacional, representado pelo UniBH, nosso anfitrião, e pelo setor empresarial e sindicatos, representado pelo CODES-BH. Quem vai responder agora, vai iniciar, Braulio Lara. A mobilidade urbana tem sido um dos principais gargalos da cidade de Belo Horizonte. Com o crescimento da região metropolitana, o problema deixou de ser apenas da área central da cidade e se expandiu para os principais corredores de acesso à capital. Além disso, o transporte público, que deveria ser a principal ferramenta para dar vazão ao transporte de massa, está sucateado e não consegue oferecer a qualidade de vida aos cidadãos que dele dependem e para os seus deslocamentos.
Nesse contexto, considerando que demandam um médio e longo prazo, prazos às vezes incompatíveis com o mandato, qual a importância de uma gestão compartilhada com a sociedade civil organizada para atingir os objetivos e estratégias da cidade? E como articular isso nos próximos 4 anos, vereador? Por favor. Bem, essa pergunta é excelente porque é o que o CODESE sonha. Até parabenizo aqui a presença do nosso diretor-geral, que é o Elvis, que está na linha de frente de uma entidade que se estrutura com diversos atores, diversas entidades da sociedade civil como um todo, para pensar Belo Horizonte com uma visão de longo prazo. A gente tem que entender para onde a gente está indo. E hoje Belo Horizonte tem desde os problemas de grandes articulações que vão envolver a área da região metropolitana inteira, mas também a gente tem um problema da mobilidade do pedestre. Vai andar nas calçadas de Belo Horizonte para você ver que encrenca. É árvore baixa que você bate a cabeça, é calçada que está cheia de buraco, aquela bendita pedra portuguesa que ninguém sabe exatamente como é que dá a manutenção, vai ficando uma loucura. Nós temos que realmente trabalhar a perspectiva da mobilidade em todos os sentidos. Desde o pedestre, acessibilidade, inclusive das calçadas, né, para a pessoa que tem necessidades especiais de locomoção, passando pela questão do uso das bicicletas, que é incentivado, mas apesar de que eu acho que não é uma cultura tão fácil de se implantar numa cidade tão montanhosa como a nossa, mas nós temos que pensar esses pontos e integrar em planejamentos de longo prazo para que aí sim saiam do papel. Hoje o que a gente vê demais é muita conversa e pouco desenho, pouco projeto. Você não consegue ver o que realmente está sendo detalhado. E, de repente, aparece o prefeito com um projeto debaixo do braço, que não mostrou para ninguém antes, que não dialogou e tenta colocar goela abaixo da população. Isso é que não é factível, porque se a gente realmente não tiver a percepção de que todos estão interagindo, todos estão colocando suas demandas, as suas necessidades, para a gente alinhar esse caminho, vai ser muito difícil realmente atingir resultados. Mas temos mais um ciclo político, mais 4 anos para fazer essas pautas avançarem. Como um bom otimista, eu acredito que a gente tem capacidade para conseguir. Obrigado, Braulio. Diego Sanches. Eu digo muito que o poder, né, do político, ele é efêmero, ele passa. O que fica é a construção de um planejamento bem feito. E um planejamento ele só é eficaz, eficiente, quando ele tem a participação da sociedade civil. E aí, tomando posse do lema do CODESE, é a BH que nós queremos para 2044. Ali é um conselho formado por homens e mulheres técnicos que têm autorresponsabilidade com a cidade e que está de forma voluntária prestando um serviço para conseguir construir esse planejamento, não só para nós, né, mas para os nossos familiares, os nossos filhos e também para aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade e hipervulnerabilidade, que é um cuidado que eu tenho muito especial. Não adianta, por exemplo, a gente ter o melhor ônibus de Belo Horizonte se não tem um ponto numa vila, numa comunidade. Não adianta a gente não ter acessibilidade nas nossas ruas para que um idoso possa ter acesso ao melhor ônibus da cidade. Então, o planejamento ele é um todo. O planejamento é universal. Por isso, o poder público passa longe de querer acertar se for fazer de forma unilateral. Então, através de audiências públicas, de grandes reuniões, pensando nesse planejamento a longo prazo, pode passar o Braulio, pode futuramente passar o Diego e passar todos aqueles pelaquela cadeira, mas o planejamento vai estar lá e vai ser executado com maestria pelas pessoas que ele construir. Eu acredito muito nisso, não na união, mas na unidade de uma rede forte, cada um no seu quadrado, cada um na sua força, cada um com a sua virtude e cada um com as suas ideias para contribuir com a cidade melhor de Belo Horizonte. Obrigado, Diego. Pode ficar com o microfone, que você que vai dar o start agora. Essa rodada agora é candidato, pré-candidato, pergunta para pretenso candidato. Por favor, Diego, pode ficar à vontade. Vereador Braulio,
Você sabe muito bem da minha luta em defesa dos direitos da pessoa com deficiência. É uma militância que eu e minha família enveredou por questões pessoais, mas considerando a Lei Brasileira de Inclusão, é o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, que garante o direito à mobilidade, você como vereador, como pretende assegurar que todo projeto possa passar por um filtro para que possamos ter a plena acessibilidade e mobilidade para essas pessoas? Obrigado pela pergunta, Diego. Hoje nós já temos uma política municipal de inclusão, onde diversos aspectos já são tratados ou seja, já temos lei que dá esse tratamento, que gera esse cuidado. A nossa maior dificuldade hoje é de fazer com que o que está escrito na lei se transforme na prática, que seja efetivo. Hoje a gente vê um descumprimento muito grande em vários quesitos de acessibilidade, e o que a prefeitura faz? Nada, porque ela não notifica, mas ela também não toma providência, fica no limbo. Isso é muito ruim. A gente precisava de ter formas para que, se porventura notificou a primeira vez, notificou a segunda, na terceira a prefeitura tem que entrar realmente para resolver. Isso se aplica muito bem à questão das calçadas, mas até então, em termos de acessibilidade para uso, por exemplo, do transporte público, quantos ônibus a gente viu em funcionamento na cidade que não tinham os elevadores funcionando corretamente, né? Reporte de usuários falando que, às vezes, pelo fato de estar com uma cadeira de rodas, que o motorista não parou. Então, assim, são muitos detalhes e isso tudo tem que ser tratado de forma séria. Não dá para a gente ficar vendo problemas que são reiteradamente reportados pelo cidadão e não há uma contramedida justa e eficaz. Então, o papel do vereador é de fiscalizar, e eu acredito que essa pauta de pessoas com mobilidade reduzida ou que tem algum tipo de necessidade especial tem que ser, sim, tratada com muito carinho e com foco, para que a gente realmente tenha uma cidade cada vez melhor. E só para dar um exemplo de coisas inexplicáveis na nossa cidade, a Avenida Augusto Lima recentemente teve uma ciclovia implantada. Uma avenida plana, conecta ali o bairro Prado com o Barro Preto. E aí, no canteiro central, em vez de deixar o negócio mais fácil para as pessoas fazerem a travessia, a prefeitura vai lá e faz um murundu de uns 60 centímetros de altura, que é inexplicável o porquê faz isso. Pergunta, discutiu isso com quem? Discutiu com ninguém. Fizeram da cabeça deles, não gostam de responder perguntas, e mais uma obra lá que corre o risco de, em breve, precisar de ser retocada. Infelizmente, tem sido a digital constante da prefeitura aqui em BH. Obrigado, Braulio. Pode já fazer a pergunta para o Diego de uma vez, por favor. Diego, vou fazer uma pergunta bem simples e direta. Você é contra ou a favor do subsídio ao transporte público, no caso em BH, de ônibus? Braulio, eu já trabalhei muitos anos com concessões, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de trabalhar no estado de Mato Grosso, uma concessão de uma rodoviária que, pela concessão, foi transformada num shopping rodoviário, com ar-condicionado, com vigilância, com todo o aparato que traz dignidade para os usuários. Então, o subsídio, hoje, dentro do contrato, eu sou contra. Pelas questões e pelos abusos daquele contrato que, na prática, não estão sendo respeitados. Então, só haveria subsídio se o contrato estivesse na íntegra, sendo respeitado e na ponta trazendo a dignidade que os nossos usuários necessitam. Então, enquanto o contrato não estiver efetivamente aos nossos olhos, isso é perceptível, basta entrar no ônibus, a gente vê a questão da zeladoria do ônibus, da segurança, eu sou contra a esse subsídio atual. Obrigado, gente, pelas considerações de vocês. Você que está ao vivo com a gente aí, 5º Fórum Buritis na Política, nós estamos debatendo hoje sobre mobilidade urbana. Nós vamos agora para as considerações finais de cada um. Diego, pode dar o start para a gente. Mais uma vez, agradecer a todos que
que estão nos assistindo até essa hora da noite, se interessado pela política verdadeira, né, pela política que impacta na vida das pessoas. Não adianta a gente dar as costas para a política, porque se a gente dá as costas, a gente está assinando um cheque em branco para uma outra pessoa decidir o nosso presente e o nosso futuro. Agradecer e parabenizar a nossa associação do bairro Buritis, mais uma vez pela organização do fórum, um tema que a gente não consegue, num bate-papo importante como esse, mas a gente não consegue exaurir todo o conteúdo, é muito complexo, necessita de muitos outros atores e players neste fórum. Parabenizar e agradecer a todos aqui que estão presentes, a equipe do vereador Braulio, o pessoal do marketing, da Associação do Padre Eustáquio, do CODESE e da Miriam e da Rede de Vizinhos Protegidos. É dizer que um momento como esse é rico, é importante discutir a cidade, é necessário. Eu não sou dono da verdade, o vereador Braulio Lara não é o dono da verdade, mas a gente se colocando aqui à disposição para discutir esse tema que é relevante para as nossas famílias, é de fundamental importância. Então, o papel do Fórum Buritis, da associação, é super relevante. Não é fácil, dá trabalho, a gente vê o carinho, o empenho. Então, parabéns, Close e o Rômulo, por mais essa organização desse importante fórum. Por favor, Braulio. Também quero agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo mobilidade urbana. Sei que um dos nossos maiores problemas no bairro Buritis e região é de mobilidade. É o problema do trânsito saturado, são a questão das linhas de ônibus que às vezes não conseguem servir nem a micro-região. Hoje uma pessoa que está no Palmeiras, por exemplo, para chegar no Buritis, não tem tantas opções. As conexões do Buritis com o bairro Havaí, ao Estrela d'Alva ali, temos gargalos na esquina da Paulo Diniz Carneiro com Rua Geórgia, tudo isso precisa ser resolvido. A gente tem que realmente batalhar para quê? Nós temos uma região que foi muito adensada e a infraestrutura não andou junto. Naturalmente, a mobilidade urbana, ela precisa sim de atenção para que ela seja ajustada, para que todo o cidadão tenha uma melhor qualidade de vida. Então, vamos continuar nessas pautas, lutando pela melhoria do trânsito do bairro e, assim, melhorar a mobilidade do cidadão. Quero agradecer mais uma vez a Associação do Bairro do Buritis, no nome do Rômulo, no nome da Rose, agradecer os demais participantes que estão na plateia aqui, boas-vindas aos nossos amigos da Associação do Bairro Padre Eustáquio, a Asprame, que faz um trabalho social maravilhoso aqui dentro do bairro, o trabalho feito de forma exemplar da Ana, pela Rede de Vizinhos Protegidos, o pessoal do CODESE que veio aqui hoje prestigiar e mais os demais convidados que estão aqui presentes e todos aqueles que nos acompanharam pelas redes sociais, pela internet, porque aqui é um espaço de debate, de diálogo e assim a gente saber e ver que quem está se posicionando para representar tem que representar de fato o que a coletividade demanda. Então, mais uma vez, obrigado. E estaremos aqui para a próxima discussão no mês que vem. Sei, pessoal, agradeço vocês mais uma vez pela participação, os presentes aqui, estendo aí a gratidão do pessoal a vocês também. Não vou falar o nome de todo mundo não, senão a gente vai acabar ficando alguém de fora para não ter ciúme, tá? Mas de coração a gente agradece a presença de todos aqui, principalmente os que estão com a gente aí desde o início, tá bem? Você de casa, que esteve aí com a gente até agora, você que posteriormente vai ver esse vídeo, vai ver a edição, vai ver os cortes aí que a equipe de transmissão da associação vai preparar para vocês. Então, compartilhe, curta, é importante o trabalho. A gente sabe que, como os pretensos candidatos falaram aqui agora, o assunto é denso, é muito maçante, a gente às vezes passa um pouquinho superficial por ele, mas é um ponto de partida para você começar a ter consciência política. E, falando sobre consciência política, o nosso próximo encontro, dia 13 de agosto, vai falar justamente sobre reforma política. Conto com vocês aí participando, os pretensos candidatos. Um abraço a todos, fiquem com Deus.